Fala galera, aqui é o AJ do canal Mundo dos Fatos e hoje nós vamos explorar alguns dos assaltos mais ousados e notórios da história. De bancos a museus, essas histórias de crimes desafiam a lógica e continuam a fascinar o mundo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, já deixe seu like, sua contribuição por meio dele é muito importante para nós. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar na meta aí de 1000 inscritos, estamos bem perto. E sem mais delongas, editora, puxa a vinheta. O primeiro dessa lista foi o assalto ao Museu Greenwald, na Alemanha. Em novembro de 2019, a Alemanha vivenciou o que pode ser considerado um dos maiores roubos da história. Cerca de 1 bilhão de euros em artefatos históricos foi levado do Museu Greenwald. O local foi invadido por criminosos que, após atearem fogo em uma ponte próxima ao museu, conseguiram danificar o sistema de energia elétrica da região e adentraram na instituição. Na época, a direção do Greenwald revelou à imprensa alemã que mais de 110 objetos foram roubados, entre diamantes, rubis e esmeraldas. O segundo dessa lista foi o assalto em Cannes, aproximadamente 673 milhões de reais. Um homem com o rosto coberto por uma máscara e utilizando luvas nas mãos, entrou armado em uma exposição da joalheria Laviev e roubou 72 peças que estavam no local. O crime aconteceu em 2013 e até hoje os itens não foram recuperados. Na época, o prejuízo foi avaliado em aproximadamente 128 milhões de dólares, o equivalente a mais de 600 milhões de reais. O terceiro dessa lista foi o assalto ao Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston. Em 1990, uma dupla de assaltantes trajados de policiais abordaram os vigias do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, sob a alegação de que tinham recebido uma reclamação de perturbação ao sossego. Nesse momento, os criminosos conseguiram render os seguranças e efetuaram o roubo de 13 obras, avaliadas aproximadamente em 500 milhões de dólares, que nunca foram recuperados. O quarto dessa lista foi o assalto à joalheria Harry Easton, na França. Em 2008, 4 homens armados invadiram a joalheria, localizada em Paris, e renderam todos os funcionários. A ação, que durou somente 20 minutos, causou um prejuízo de 108 milhões de dólares. O quinto dessa lista foi o roubo do Aeroporto Internacional John Kennedy, em Nova York, 110 milhões de reais aproximadamente. Em 1978, um grupo de assaltantes invadiu o Aeroporto Internacional John Kennedy e arrombaram o cofre da companhia aérea alemã Lufthansa. Entre os objetos roubados estavam joias e dinheiro em espécie, avaliados em mais de 21 milhões de dólares. E agora, saindo desse cenário, nós vamos falar sobre os 5 maiores assaltos aqui do nosso Brasil. O primeiro foi o do Banco de Itaú, na Avenida Paulista, mais ou menos 500 milhões de reais. Durante a madrugada do dia 28 de agosto de 2011, 12 criminosos invadiram a agência do Banco Itaú, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, e levaram cerca de 500 milhões em joias e dinheiro de 171 cofres particulares. Segundo as investigações, a quadrilha conseguiu desligar as câmeras de segurança e os alarmes para realizar a ação, que levou cerca de 10 horas. Contudo, o crime só foi descoberto pelas autoridades locais e pela instituição bancária 8 dias depois. 5 integrantes do grupo foram condenados, entre eles João Paulo dos Santos, líder da ação. O segundo dessa lista, talvez o mais conhecido, assalto ao Banco Central em Fortaleza, 164,7 milhões de reais. Em agosto de 2005, criminosos invadiram o caixa forte do Banco Central em Fortaleza, no Ceará. Para a realização do assalto, o grupo levou 3 meses para construir um túnel de 75 metros entre uma casa usada como sede e a agência do banco. Toda a quantia foi levada em dinheiro vivo, composta por cédulas de R$ 50, fazendo com que a gangue transportasse mais de 80 toneladas ao longo da passagem subterrânea. O crime foi descoberto 2 dias depois, e ao menos 100 pessoas foram denunciadas por participar diretamente ou indiretamente dessa ação. Somente 60 milhões do valor total foram recuperados. O terceiro foi o roubo do ouro no aeroporto de Guarulhos, mais ou menos 110 milhões de reais. 8 criminosos invadiram o terminal de carga do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde do dia 25 de setembro de 2019. Na ocasião, o grupo levou 718,9 quilos de ouro, avaliado aproximadamente em mais de 29 milhões de dólares. Além disso, os ladrões roubaram 15 quilos de esmeralda, relógios e correntes da marca Louis Vuitton e outros 51 quilos de ouro de outra transportadora. O assalto se deu em apenas 2 minutos e ninguém ficou ferido durante a ação. O quarto foi o assalto à Prosegur em Ribeirão Preto, mais ou menos 50 milhões de reais.
Cerca de 20 homens realizaram um ataque contra a empresa de transporte de valores Prosegur, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O crime, que aconteceu em julho de 2016, terminou com um policial rodoviário morto após uma intensa troca de tiros no local. O quinto dessa lista foi o Banco do Brasil em Botucatu, mais ou menos R$ 2 milhões. Um grupo de indivíduos fortemente armados, com fuzis e metralhadoras, invadiram a agência bancária do Banco do Brasil em Botucatu, no interior de São Paulo. Na ocasião, os criminosos conseguiram fugir com R$ 2 milhões. De acordo com a Polícia Civil, o valor total do roubo era de R$ 3,5 milhões, dos quais R$ 1,5 milhão foi recuperado pelas equipes. A ação terminou com um dos membros da quadrilha morto e 2 policiais militares feridos. E você sabia desses assaltos? Deixa aqui nos comentários. Se também tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui que a gente analisa. E, se caso esse vídeo vier para o ar, nós postamos o agradecimento. Agora clique no próximo vídeo para ver outro fato, uma outra curiosidade desse nosso mundo. Valeu, é nóis, tamo junto.